Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História e hoje no História com Paixão nós vamos falar sobre o período regencial, ou seja, um período que marcou o Brasil bastante por conta dos conflitos, tanto entre a população quanto os regentes. Vem com a gente! Então veja, o período regencial é um período entre 1831 e 1840. Foi quando Dom Pedro I abdicou de seu poder até a declaração de maioridade de Dom Pedro II. Mas entre esses dois fatos, ou seja, o primeiro que eu citei da abdicação do poder, ou seja, quando Dom Pedro I deixa o poder, e a declaração de maioridade de Dom Pedro II, existem inúmeros fatores, porque ocorreram muitos conflitos. Então vamos explicar detalhadamente para que você não se confunda nem venha a misturar as informações, que às vezes isso acaba acontecendo e você não entende nem um fato nem outro, tá certo? Então veja, o que acontece? Segundo a Constituição de 1824, era necessário que o imperador, no caso Dom Pedro I, ao abdicar do poder, indicasse algum parente de sua família para dar continuidade a seu trono. Entretanto, não tinha ninguém com o perfil adequado. E aí talvez você se pergunte, professor, e o filho de Dom Pedro I? Veja, ele ainda não tinha idade suficiente, ele era uma criança, então ele não podia tomar decisões nem para si, que dirá para o Brasil. Então veja, Dom Pedro I, ao abdicar de seu poder, segundo a Constituição de 1824, legalmente teria que ser passado por uma Assembleia Geral. Entretanto, essa Assembleia Geral estava em recesso para ser formada uma regência trina permanente. Então, qual foi a saída? Se instalar uma regência trina provisória. Então, veja, para que fiquemos cientes da situação política daquele período, é necessário entender quais partidos haviam ali, certo? Nós tínhamos o primeiro, restauradores, que eram os chamados caramurus, o antigo partido português. Nós tínhamos os liberais exaltados, chamados de jurujubas, e tínhamos também o terceiro partido, chamado de liberais moderados, os chimangos, o antigo partido brasileiro. Então, essa regência trina provisória era formada por cada um deles. Essa regência trina provisória ela é datada entre 1831, tá? Quais foram os escolhidos? Foram três, como eu disse a vocês. O primeiro, José Joaquim Carneiro de Campos, escolhido pelo partido como representante pelo Partido Restaurador. O segundo, Pereira de Campos Vergueiro, escolhido pelo Liberal Moderado. E Francisco de Lima e Silva, como representante militar do centro. E aí você, mais uma vez, me faz uma pergunta. Professor, existiam três partidos. Existia o Restaurador, o Liberal Moderado e o Liberal Exaltado. A regência trina provisória só tinha esse José Joaquim, que era restaurador, Pereira de Campos, que era liberal moderado, e cadê o liberal exaltado? Porque no local de um liberal exaltado está um militar. Veja, os dois partidos que tinham mais vez, quando eu falo vez, eu digo mais voz, mais reconhecimento, podemos dizer assim, eram justamente esses dois partidos. O restaurador, certo? E o do Partido Liberal Moderado. Então, qual foi a saída? Para que servia esse militar aí no meio? Esse militar, ele serviu como um centro, como uma pessoa neutra de partido político, mesmo sabendo que sempre na política temos aquelas tendências, seja para o lado do império, seja para o lado monarca ou não, ok? Então, veja bem, posteriormente, desse período da regência provisória, 1831, veio o período da regência trina permanente. Já não é mais provisória. Professor, permanente para sempre? Não, permanente no sentido que ainda não se tinha um ano para acabar, tá certo? Posteriormente foi mudado por conta da insatisfação popular. Mas vamos dar continuidade. A regência trina permanente foi formada por José Braulio Muniz, ou seja, representando todas as províncias do norte, e José da Costa Carvalho, representando todas as províncias do sul. Professor,
Não era por partido, porque agora já começa a representar as províncias. Porque as províncias estão cada vez mais tendo uma certa autonomia, mesmo que de forma rebelde. Então perceba como cada estrutura social, cada estrutura territorial vai se organizando até o ponto em que chegamos hoje. Estamos falando de 1831, estamos em 2020. Então, ao longo desse período foi organizando-se posteriormente e desenvolvendo-se através dessas ações. Então, talvez você estude história e você diz assim, mas para que eu vou estudar história? Onde que eu vou ver isso? Onde que eu vou ver aquilo? Isso não vai me servir. Na verdade, vai. Porque você vai percebendo como as coisas elas vão se modelando, tá bom? Então, para que você não fique aí pensando, professor, tá cheio de blá 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 e tá perdendo conteúdo. Vamos voltar pro conteúdo pra gente não se perder. Porque se deixar eu falo o dia ou a noite todinha, tá certo? Mas vamos lá. Eu havia parado na regência permanente, não foi assim? E além desses dois, um representando as províncias do norte e o outro as províncias do sul, nós tínhamos também um terceiro, o Francisco de Lima e Silva. Sim, aquele que estava lá na regência trina provisória. Ele ainda vai exercer o mesmo papel, como um militar e como se fosse um partido neutro, como se estivesse ali para administrar de uma forma neutra, tá certo? E aí nós vamos também ter um papel importante, o ministro da Justiça, o famoso Padre Antônio Feijó, que quando você pega lá no livro didático você vai ver também falar bastante dele em história. Então, como é que se organizou tudo isso? Essa organização de regência permanente ocorreu uma insatisfação popular, porque na verdade as pessoas queriam um imperador governando, mas ainda não se tinha alguém com um perfil adequado, como foi citado no início do vídeo. Então não pense que a população aceitou de bom grado os regentes não, tá certo? A partir daí, pessoal, começou a Guarda Nacional. E o que seria essa Guarda Nacional? Veja, o exército naquele período não era tão poderoso, certo? Então foi necessário, através dessas revoltas por insatisfação popular, lançar uma Guarda Nacional. Essas pessoas que tinham de 21 até 60 anos poderiam entrar e se alistar nessa Guarda Nacional, participar. Mas tinha uma pequena observaçãozinha que faz toda a diferença. Para essas pessoas participarem, eram necessárias que elas fossem votantes. E naquele período, só quem era votante é quem pertencia à elite. Só quem votava era a elite, os fazendeiros, por exemplo, os que tinham grande poder financeiro, um poder aquisitivo. E daí, quem participava da Guarda Nacional vai ganhar um nome. E que nome seria esse, professor? Esse nome vai ser chamado de coronel. Então, se você se chama Carlos, João, Pedro, Paulo, etc., a partir de agora, você, votante, e que se alistasse na Guarda Nacional, você iria agora, antes do seu nome, ter o coronel. Então, no meu caso, Coronel Eduardo. Veja que moral. Mas não é coronel como apenas uma representatividade na Guarda Nacional, não, gente. É coronel no sentido de mandar mesmo. E aí nós temos em várias cidades do interior, principalmente no Nordeste, tá bom? Os famosos coronéis interioranos. E aí isso a gente vai deixar mais para outro vídeo. Sempre vai acompanhando nosso canal, porque a gente sempre está atualizando. Você quer aprender só sobre o período regencial? Eu não vou trazer o coronelismo agora, vou deixar ele para depois. Mas saiba que ele surgiu aí nesse período regencial, certo? A Guarda Nacional, ela não veio só para fazer com que essa elite recebesse o nome de coronel. Ela veio também com um sentido de lealdade. Porque imagine as inúmeras províncias do Brasil se revoltando contra aquele período regencial, contra todos os regenciais. Então tinha que ter uma forma de colocar-se uma ordem. A ordem foi justamente esses coronéis em cada província, representando, certo? A partir daí foi lançado um ato adicional. E o que seria esse ato adicional, professor? Esse ato adicional fazia justamente com que aquelas províncias tivessem mais autonomia. Ou seja, agora não precisa estar sempre subordinado a um poder centralizado e absoluto, não.
Então, esse ato adicional, além da característica de autonomia das províncias, daria também um gostinho do que seria o governo republicano. Ou seja, seria escolhido um representante para que durante 4 anos ele governasse o Brasil, certo? Então, lembra do Padre Antônio Feijó? Sim, aquele lá que eu citei há pouco tempo. O Padre Antônio Feijó ele foi o primeiro a candidatar-se e ele foi o primeiro a ganhar, por coincidência. Então, ele ganhando, ele governou entre um período de 1835 até 1837. Professor, 4 anos o senhor falou que ele governaria. Ele governou 1835, 1836, 1837. São 3 anos. Cadê o 4º ano do Padre Antônio Feijó? Pois é. As inúmeras revoltas aconteceram. Esse Padre Antônio Feijó, ele era também um representante de um partido liberal. Então, mesmo que a população, uma parte dela, estivesse de acordo, havia ali uma insatisfação popular e a partir daí foram desencadeadas revoltas. Revoltas estas chamadas de revolta de cabanagem, revolta como a Guerra dos Farrapos, a revolta como a Sabinada. Inúmeras revoltas aconteceram, certo? Então, o Padre Feijó não aguentou a pressão, ele renunciou ao cargo. E aí, quem foi que assumiu então o cargo? Quem assumiu o cargo foi um sujeito chamado Araújo Lima. Esse Araújo Lima, ele era o oposto do Padre Feijó. Essa definição de liberal, conservador, lembre-se do primeiro reinado, quando temos o Partido Português, o Partido Brasileiro. Então essa definição você vai gravando, vai fazendo conexões aí. A primeira medida do Araújo Lima foi a seguinte. Lembra que as províncias estavam com uma grande autonomia, desenvolvendo uma forma autônoma? Então Araújo Lima disse, epa, não é por aí o caminho não, volta. Então, a primeira medida adotada por Araújo Lima foi a diminuição da autonomia das províncias, certo? Esse período de 1831 até 1837 foi conhecido como um avanço liberal. Lembra? Os liberais, tinha os restauradores, que a gente vai chamar eles também de conservadores. Então, o período de 1831 até 1837, chamado de avanço liberal, ou seja, os progressistas, certo? E esse período de 1837 até 1840 é conhecido como regresso conservador, que foi quando Araújo Lima estava comandando. Então Araújo Lima, quando estava no poder, uma das decisões foi justamente diminuir aquela autonomia das províncias, certo? Então, depois disso, qual foi a saída? Ele ficou de 1837 até 1840. E aí você diz, o que foi, professor, que aconteceu em 1840? Algo fantástico, que transformou a história. Foi justamente quando Dom Pedro II, sim, Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, o Dom Pedro II completa 14 anos e alguns meses. Nem tinha completado 15 anos, mas a população vinha pedindo para um reconhecimento de que ele já estava de maior. Então foi pedido quando ele completasse 20, foi pedido quando ele completasse 18, foi pedido quando ele completasse 15 anos que ele assumisse logo o Brasil como uma figura de imperador. Mas a população estava ansiosa. E ele, aos 14 anos e alguns meses, assumiu o Brasil como o imperador, o famoso Dom Pedro II. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Curte, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho e acompanha todos os nossos vídeos. Forte abraço do professor Eduardo Paixão.